quais são os principais pilares dessa sex appeal que vocês tanto falam. Forte abraço, rapaziada. Live top. Valeu, irmão. Você lembrou essa pergunta que eu ia fazer. Obrigado mesmo. Top, gostei. Do sex appeal? Eu ia fazer essa pergunta, quais são os pilares. Então, Mandou bem. O sex appeal é um dos pilares dentro do capital erótico, né? E quando a gente fala de sex appeal, é o que a gente tá falando lá no comecinho de linguagem corporal. Então, quando a gente fala de linguagem corporal, existem dois tipos, a linguagem aberta e a linguagem fechada. E as pessoas mal interpretam isso. Por quê? Porque elas entendem que se eu quero passar a imagem de ser um cara sério, autoconfiante, eu vou ter que ter uma linguagem corporal fechada, que é o quê? Você de braço cruzado, você de cara séria, sabe? Aquela coisa bem assim, bem sexy. Sei. Só que não é isso. Porque é sexo? Só que não é isso, porque quando você fica com uma linguagem corporal fechada, automaticamente você afasta as pessoas de você e você não vai ter esse lance do sex appeal que você tá achando que você tem. Esse sex appeal é justamente as pessoas que elas têm consciência corporal, então elas usam a linguagem corporal aberta a favor delas, que é o quê? Você olhar no olho, você sorrir, você ter expressões, sabe? E elas sabem cada movimento. Então uma vez eu ouvi de uma menina, eu tava num evento, ela chegou pra mim, ela me conhecia de Instagram e tal, não sei o que. Eu sempre conto isso nas minhas lives porque foi muito representativo pra mim. Ela olhou pra mim e ela falou que eu subia a escada diferente. Aí eu olhei pra ela, eu falei assim, por quê? Aí ela falou, não sei, Kátia, te explicar, só sobe. Aí teve uma hora que eu tava bebendo água, ela olhou pra mim e falou assim, nossa, Kátia, você bebe água diferente. Aí eu falei assim, caraca, entende? E aí eu comecei a entender, na verdade não comecei, eu já entendia, né, mas fez mais sentido pra mim que isso tem muito a ver com a tua consciência corporal. Você usar tudo que você tem a seu favor, sabe? Então são aquelas pessoas que elas chegam num ambiente e tudo na pessoa faz sentido. A pessoa não é bonita, mas tudo na pessoa parece que ela tá dançando, sabe? Parece que o espetáculo é dela, parece que a presença é dela. Porque a autoconfiança interna se externaliza em presença. Sim. Então uma pessoa que ela é insegura de si, ela não vai querer se mostrar. Então, somente uma pessoa que é autoconfiante é que vai ter culhão suficiente pra falar assim, cara, eu tô aqui mesmo, eu mereço esse espaço que eu tô, é isso que acabou, pronto, acabou. Então, é aquela galera que a gente olha na televisão, tipo, que a gente chama de galã feio, sabe? É um cara da novela, que o cara não é bonito, mas depois de um tempo a gente olha o fã-clube lá, falando que ele é super gato, super não sei o que, super não sei o que lá, e a gente começa a acreditar. Por quê? Porque tudo em volta do cara faz sentido. É quando o contexto do cara faz sentido. Entende? É quando você olha e fala, cara, é isso. O cara, ele tem uma presença, tem uma postura. E presença é isso, é autoconfiança. Principalmente em homem, isso vai remeter ao lance da segurança. Então, quando a gente fala de sex appeal, também tá muito ligado com energia masculina e energia feminina. Então, as mulheres que são mais femininas, elas são tidas como mais sexys. E os homens que são mais masculinos são tidos como mais sexys também. Entendi. Os pilares são quais mesmo? São 6? Os pilares do capital erótico são: o primeiro deles é beleza, que a gente não pode... Que é tipo 3% da teoria toda, mas eu também não sou hipócrita de chegar aqui e falar que não importa, né? Beleza não chama atenção, entendeu? A gente sabe que chama, mas não retém. Depois tem a atratividade sexual, que é essa que a gente tá falando, que é o sex appeal. Depois tem a atratividade social, que é aquela que eu tava falando pra vocês, que é, não importa o que eu tô falando contigo, o que importa é a aprovação social que eu tô passando pras outras pessoas, causando essa reação positiva em você. Tem uma outra que a gente chama de apresentação, então é a forma como você se veste. Então a gente tem que entender que a forma como a gente se veste não é futilidade. É literalmente você se fazer uma pergunta todo dia. Qual que é a imagem que eu quero passar? Sabe? Então, assim, você tá passando a imagem que você quer passar. A grande maioria das vezes você não tá. Por quê? Porque, sei lá, as pessoas usam justificativas. Então, eu era carioca, andava no Rio, e aí eu só queria ficar andando de chinelo, biquíni e short, entendeu? E tá errado? Depende qual que era a imagem que eu queria passar. Se eu quisesse passar uma imagem de credibilidade, tava 100% errado. Então, uma linha muito tênue entre... As pessoas me perguntam muito, né? Ah, Kátia, mas isso não faz eu perder a minha autenticidade? Não quer dizer, então, que eu tenho que ficar me vestindo pra outras pessoas, sabe? Esse lance é uma linha muito tênue entre você entender como que a sociedade funciona, entender que todo mundo tá te julgando o tempo inteiro, e você fazer o que você pode fazer pra ser a sua melhor versão. E não ficar na tua zona de conforto. Não sou sua zona de conforto. É biquíni, short e chinelo de havaiana? É a sua zona de conforto. Qual que é a tua melhor versão? A tua melhor versão é o que as pessoas querem ver pra confiar em você e te dar credibilidade. Entende? Então a apresentação é isso. E tem muito a ver com o contexto. Então, a roupa que eu vou pra praia não é a mesma roupa que eu vou pra um podcast, não é a mesma roupa que eu vou palestrar.
Entende? E ao mesmo tempo que estão te julgando o tempo inteiro, não estão se importando tanto assim com você também. É que julgam porque julgam. Julga porque é a Mas primeira não- impressão, bate o olho em você. Exatamente, mas estão cagando pra você no final Não das tô nem contas, aí, né? cara, porque 90, mais eu acho, se eu não me engano, 98% dos pensamentos de uma pessoa são sobre ela mesma durante o dia, durante 24 horas, sabe? Então, assim, você cai na frente de uma pessoa, cai na rua na frente de uma pessoa, ela vai rir, né? Vai rir naquela hora, você vai ficar super constrangido. Passou 5 minutos, ela nem lembra que você caiu. Nem lembra. Ela não tá nem aí pra você, porque tá todo mundo tão preocupado consigo mesmo que ela não tá nem aí pra você. Acabou. Próximo ponto. Foram O outro 3, 4? Foram 4. Foram 4. O outro é o que a gente chama de dinamismo, que tem muito a ver com pertencimento. Então, assim, pessoas que pertencem a alguma coisa são mais atraentes. Entendeu? Entendi demais. Então, o que são pessoas que pertencem a alguma coisa? São pessoas que... cara, pertencem a um grupo. Então, tipo, Certo. por que o fulaninho, ele é tido como... toca violão e por causa do fato dele tocar violão, ele é tido como mais atraente? Porque ele pertence a um grupo Sim. de pessoas que, teoricamente, a galera coloca no patamar lá em cima. Isso a gente vê muito lá fora, sabe? Em, sei lá, Estados Unidos, por exemplo. A gente vê num filme a galera que compete futebol americano. Sim, ele é de um grupo, cara. Ele é de um grupo. E é um grupo que é colocado num patamar muito alto. O cara é horroroso. Mas o que acontece? Ele é tido como mais atraente. Exato. Por quê? Caralho, minha adolescência inteira faz sentido depois de ouvir essas Faz, coisas todas. É porque minha adolescência foi época de banda, de rock. Lembra aquelas paradas NX0? Não sei Lembro, se era lembro. Restart. Uhum. E eu tinha banda também. Aí você se Era achava... do grupo. Eu não achava nada, me achava. Aham. Cara. Aí faz sentido você falar, Lógico. entendeu? Pertencia a um grupo, tacadinho em cima de palco, não sei o que. Chama atenção. Último ponto. E o último ponto, ele é pra mulher, na realidade, né? Ele tá ligado muito àquele lance da energia feminina, que é... Ela fala no livro, mas eu falo muito pouco. Na verdade, não é o último, é o penúltimo. Que tá ligado à fertilidade, sabe? Então, algumas culturas, mulheres que são férteis por causa do lance da energia feminina, por causa do lance do cuidado, de você conseguir gerar uma outra vida, são tidas como mais atraentes. Isso a gente vê muito antigamente, mas Sim. querendo ou não, hoje ainda existe um pouco esse lance, porque o lance da fertilidade, o cara não vai chegar pra você perguntando se você é fértil. Você fecha. Mas isso meio que se representa através da gente, sabe? Uhum. Então, através da mulher, isso se representa, se externaliza na feminilidade dela. Então, esse é o 6º Saquei. ponto. E o 7º ponto, por último, ele é o lance de... É como se resumisse todos, assim, sabe? Que bate muito nessa questão da autoconfiança, da tua capacidade de desenvolver habilidades, sabe? Então, tipo, qual que é o teu diferencial? Qual que é a tua capacidade de desenvolver habilidades pra poder ser diferente das outras pessoas? Saquei. Nossa, é um mistozão do... E aí, depois, quando você junta tudo isso, tudo, acaba que você se torna uma pessoa 500 vezes mais autoconfiante em tudo na tua vida. Então, quando eu falo de capital erótico, é muito engraçado, porque a galera olha pra mim e Faz fala sentido assim... demais. Ah, não, porque a Kátia tá falando de putaria. Meu irmão, cara, quando eu coloquei na minha bio, né? Capital erótico e tal, não sei o que, a gente tava no churrasco, ele olhou pra mim e falou assim... Tá falando de putaria assim mesmo, né? Porque carioca é assim. Ele olhou assim, você tá falando de putaria? Aí eu falei assim, uai, de onde você tirou isso? Ele, não, pô, capital erótico, sabia. Aí quando eu fui explicar pra ele, ele falou, caraca, é isso? Eu falei, é isso, cara. Né, muito louco. É o que eu te falei, que me despertou a atenção, chamou a atenção pra gente te convidar pra vir aqui. E nossa, é muito bom esse termo e faz muito sentido. Tem um contexto foda por trás desse, é muito louco.